A exploração trabalhista e como ela é retratada no livro O Cortiço. O universo do trabalho apresenta-se formalizado no romance O Cortiço, sendo focalizado em suas múltiplas facetas. Trabalho escravo como base de sustentação da aristocracia urbana e já em decadência. Trabalho assalariado como forma de sobrevivência material, mas em condições precárias. O trabalho como forma de ascensão social associado à expropriação do outro. O trabalho contraposto ao ócio, apresentando as diferenças deterministas mesológicas e raciais. E além disso, no Cortiço, o explorador usa o trabalhador para acumular e enriquecer, que é basicamente toda a proposta de trabalhar no Cortiço, fazendo ele viver em condições precárias e extremas, o que acaba transformando pessoas em objeto de vontade dos outros. Dentro do Cortiço também temos o trabalho coletivo alienante, uma vez que é desprovido de autodeterminação. Ele é determinado de fora, sob a direção e supervisão de terceiros, que vemos nas pedreiras do Cortiço. Então o resultado é apropriado por outros, o que mostra a exploração dentro do livro. João Ramon é um dos principais personagens do livro. Ele busca a ascensão social a qualquer custo, e por isso representa o capitalista explorador e ganancioso, dono de muitas ambições. É João Ramon quem começa a construir o Cortiço e sua estalagem, roubando materiais de construção e terras. O trabalho escravo tem a sua representação na personagem Bertoleza. Ela representa o escravo parcialmente autodeterminado, com um pequeno poder de negociação, que desvia-se parcialmente da imagem do escravo objeto, alienado e passivo. Mas dentro do livro também temos a representação do escravo como objeto do seu proprietário, expropriado e explorado em seu trabalho. Na obra O Cortiço, Aloysio de Azevedo é um dos primeiros escritores a trazer os trabalhadores como personagens principais e secundários. O livro ele traz a representação da exploração trabalhista que remete ao trabalho escravista. Em diversos personagens ele traz essa representação. E essa exploração, ela persiste até os dias de hoje. Após os movimentos abolicionistas do século XVII e XIX, que no mundo passou a ser proibido a escravidão. O Brasil foi o último a ter essa proibição. Mas, ainda hoje, tem-se uma herança do trabalho escravista, que é o trabalho análogo à escravidão, que é a escravidão contemporânea. O que nos faz diferenciar o trabalho análogo à escravidão da escravidão em si é a ideia de posse. No trabalho análogo à escravidão, a pessoa não é uma propriedade de outra pessoa. Já no Brasil colonial e imperial, o escravo ele era uma propriedade, ele era uma fonte de renda para esses comerciantes e ele poderia ser vendido. Então existiam os casos, esse trabalho forçado, esse trabalho análogo à escravidão, sabe-se que vem imigrantes de condições socioeconômicas piores, que vêm em busca de oportunidades, e essa pessoa acaba ficando presa naquele ambiente, porque ela não tem condições de sair dali, de um meio de escapar. Então, a sua liberdade ela é retirada de diversas formas, seja com questões psicológicas, em relação à sua condição social, ou a violência, ou em caso de fuga do trabalhador, e aí ocorre enclausuramento físico feito pelo explorador, com a precária estrutura para a sobrevivência do trabalhador, com uma alimentação e até uma estadia, cômodos precários, inadequados. Assim, se compararmos as realidades do livro com as da atualidade, percebemos que estão ligadas. O modo de representar essa exploração trabalhista que os trabalhadores, os operários, eles sofrem desde o momento pós-abolicionista, essa exploração que remete à escravidão, que naquela época podia não ser algo muito criminalizado, não era algo ilegal, ainda era visto como algo normal. E na atualidade, apesar de não ser aceito e ser crime em lei, ele é encoberto. Além disso, outra informação que ajuda a fechar o raciocínio é que Aloysio de Azevedo, por ter exercido várias profissões como caixeiro,
vendedor de balcão e contabilista, e também apresentar uma diversidade dos tipos trabalhistas, o que dá conhecimento empírico para ele falar sobre essa exploração trabalhista, escravista, ele sendo contra esse sistema escravocrata. Esse sistema que, de modo encoberto, ou seja, o trabalho análogo à escravidão, de uma forma que remete à escravidão antes do abolicionismo, persiste e existe na sociedade contemporânea. Ele conta sobre o Cortiço, que é o nome da grande obra, o Cortiço, que trata da história de várias pessoas que habitavam naquele local, que representava a divisão de classes que começava a surgir no Rio de Janeiro em relação a todo o contexto da época. O comportamento do homem ele era determinado pela raça, pelo meio em que ele estava vivendo e pelo momento. E podemos também relacionar a esse contexto as raízes do racismo estrutural aqui no Brasil, que elas foram provocadas pela má inserção dos negros na sociedade, que hoje reflete no preconceito racial, no racismo. O racismo estrutural vem desde os princípios da história do Brasil, com a vinda dos negros escravizados e com a escravização dos indígenas que já estavam por aqui. Não só por isso, mas um dos principais motivos do racismo ser tão presente no Brasil é a sua história. Claro que ao passar dos anos, ao passar dos séculos, o racismo foi meio que diminuindo, mas até hoje a gente vê muito desse racismo estrutural e muitas vezes é um racismo mascarado. Por exemplo, não vimos muito pessoas negras em cargos de liderança nas empresas. Enfim, é uma coisa rara. Muitas empresas ainda têm que ter cotas raciais para que hajam trabalhadores negros. A mesma coisa nas faculdades. Então, assim, o racismo estrutural trouxe muitas consequências que permanecem até hoje no Brasil. Sabendo que o racismo estrutural coloca uma raça acima da outra, que seria a raça branca, acima da raça negra, a gente sabe que o racismo estrutural privilegia algumas raças, no caso a raça branca, e a gente sabe também que é uma coisa que atinge todas as classes sociais. Então, não é só o negro pobre que vai sofrer do racismo estrutural e de outros tipos de racismo, mas também os negros ricos, que já voltando para aquele exemplo que eu dei dos cargos de liderança. Muitas vezes uma pessoa negra tem todas as qualificações, todas as habilidades necessárias para exercer uma certa função, um certo cargo, e mesmo assim não é escolhido apenas por ser negro.